Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 8, versículo 22. Mesmo assentados, nós vamos fazer essa leitura. Leiamos. Jeremias 8, 22. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lar médico? Por quê? Pois não se realizou a cura da filha do meu povo. E algumas traduções, a cura da filha de Sião. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que a indústria farmacêutica ela cresceu 9,8% no seu setor econômico. O mercado farmacêutico tem crescido muito. Nós podemos até identificar porque aqui mesmo no centro, muitas farmácias, né? Uma do lado da outra. Nova Iguaçu, então, Nilópolis e assim vai. Mas esses medicamentos são necessários e temos que ficar felizes por isso, porque, né, nós adoecemos fisicamente. Nossas células vão morrendo. A forma como a gente se alimenta, que a gente senta, e faz parte. Mas esses medicamentos, podemos dizer que é o bálsamo dessa sociedade pós-moderna. Mas é um bálsamo que vai curar as dores físicas, as dores no tópico, as dores orgânicas. Correto? E nós acabamos de ler aqui um versículo do livro de Jeremias que vai retratar sobre também esse medicamento, sobre o bálsamo. Então, o medicamento já existe há muitos anos atrás. E todos aqueles que pregaram contra medicamentos, que não era para tomar remédios, estavam equivocados. Porque os remédios são necessários para o quê? Para nós tratarmos as nossas dores físicas, no tópico. Então, não deixe de tomar o seu remédio orientado pelo seu médico. Mas nós vamos falar aqui sobre esse medicamento, que era o bálsamo de Gileade. Quem nunca ouviu falar sobre o bálsamo de Gileade? Gileade era uma região pedregosa do território montanhoso, ao leste do Rio Jordão, rica em florestas, pastagens e uma zona aromática. Lá era cultivado o bálsamo. Bálsamo de Gileade era um elemento terapêutico para neutralizar infecções, aliviar dores, curar feridas, era cicatrizante. Também eram feitos perfumes e produtos cosméticos. Jeremias, nesse tempo, um tempo muito difícil. Jeremias foi um dos profetas que mais sofreu, irmãos. Foram 40 anos ele pregando para que o povo se arrependesse, exortando. E o povo de dura serviço não escutava a voz de Deus. Gileade, existia esse bálsamo, esse medicamento, que era assim, capaz de curar, sim, todas as feridas, mas do tópico, não da alma. Por isso Jeremias faz essa pergunta, porque eles acreditavam que o bálsamo de Gileade poderia curar tudo, mas as doenças espirituais não. Israel, naquele momento, estava vivenciando uma crise espiritual, uma crise religiosa. E eles acreditavam que esse bálsamo, que era caro, e que as pessoas iam buscar de outras nações, esse produto era capaz. Então, Israel vivia num momento muito difícil, onde eles pegavam e até desvalorizavam esse bálsamo que estavam usando para fazer incenso, para adorar deuses pagãos. Muito difícil o momento em que Israel estava vivendo. Por isso, Jeremias pergunta, né? Acaso
não há bálsamo de Gileade? Ou lá não há remédio? Porque eles detinham disso, desse remédio que achavam que era possível curar tudo. O povo vivia um tempo muito difícil, o tempo da desobediência. E Jeremias pregou, falou e nos convertiu. E foram levados ao cativeiro babilônico por 70 anos. E Jeremias sofreu muito por isso, chorou, porque foi avisado. Mas o povo, em desobediência, por estar doente espiritualmente falando, não conseguia obedecer à voz de Deus. E como eu falei, eles estavam desvalorizando tanto o bálsamo para a cura do tópico, como também o bálsamo para a cura espiritual, que era Deus, estavam rejeitando. E o tema que nós vamos trabalhar é: qual o bálsamo que pode curar todas as dores? Essa é uma pergunta nesta manhã. Qual é o bálsamo que pode curar todas as dores? O bálsamo era um elemento terapêutico, mas não poderia curar o quê? Os problemas espirituais. O bálsamo era uma árvore de 30 metros, ele era retirado com um instrumento cortante, esse bálsamo ele era ferido, muitas das vezes moído, certo? Raspado para tirar esse líquido tão precioso. Vamos ler Isaías 53, 4 e 5? Falar já. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidades, as nossas dores levou sobre si. 5. E nos reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras fomos sarados. Sobre suas pisaduras fomos sarados. Qual é o bálsamo que pode curar todas as dores? É esse aqui, que o profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, já profetiza. Jesus é o bálsamo que pode curar todas as dores, tanto dores físicas quanto dores espirituais. Mas precisamos, então, entender e ter o discernimento, o equilíbrio para entender quando a dor é física e que eu tenho que buscar solução no remédio, e quando essa dor é espiritual, que só Jesus pode curar. Mas Lenilson, ele também não curou as dores físicas? Também. Ele cura as dores físicas, mas todas as vezes que ele curava as dores físicas, era com o objetivo específico de salvação, de curar a ferida da alma. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então, primeiro ele queria curar a ferida da alma. Até porque, irmãos, a ferida física, ela não impede que a gente tenha relacionamento com Deus. Não impede que o seu ministério cresça. Não impede que você tenha esse relacionamento íntimo e sincero com Deus. Não, não. A ferida física, não. Charles Spurgeon, ele teve momentos, picos de transtorno, depressão, em que às vezes ele tinha que se recuar para se tratar, depois voltava para o seu ministério. Teve gota também. A sua esposa sofreu 26 anos de reumatismo. 26 anos. O ministério dele foi lindo. Considerado o príncipe, né, dos pregadores do século XIX. Então, a doença física não impede que nós tenhamos relacionamento com esse Deus. Não impede que nós tenhamos uma vida íntima com esse Deus. Amém por isso? Muito pelo contrário, as doenças físicas muitas das vezes vão nos levar a ter um melhor relacionamento com esse Deus. Não estou aqui fazendo uma apologia de doenças físicas, mas para nós entendermos que, muitas das vezes, quando a gente está lá no leito de dor,
quando a gente tem um diagnóstico difícil, seja ele qual for, a gente se aproxima desse Pai. O relacionamento fica lindo. A gente começa a ter mais intimidade com Ele, mais compromisso, mais adoração. Qual o bálsamo que pode curar todas as dores? O bálsamo de Gileade era um elemento só terapêutico. Mas como tem sido o nível de nossa entrega? Como tem sido o nosso nível de entrega a esse que pode curar tanto as feridas da alma, quanto as feridas orgânicas. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 7, 37 e 49. Lucas 7, 37 e 49. Eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás dos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas. Enxugava os próprios cabelos, beijava os pés, se ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este for o profeta, bem saberia que qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Até aí. Qual tem sido o seu nível de entrega? Essa mulher, algumas horas antes de Jesus, ser preso, ser crucificado, a mulher derrama esse bálsamo que era caro. E o fariseu questiona, porque ali ela estava derramando, podemos dizer, talvez um ano de salário, era muito caro. E ela unge, ela entrega tudo, quebra o vaso de alabastro, entrega. E lá no 45, Jesus, versículo 45 de Lucas 7, ele vai responder: não me deste nem um ósculo, entretanto, desde que entrei na casa de me beijar os pés, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Entrega. Ela entregou tudo. Ela entregou o seu melhor. Irmãos, precisamos entender que o nosso Deus não precisa de migalhas da nossa atenção. Deus não precisa de migalhas do nosso comprometimento. Deus não precisa de migalhas dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Ele não precisa. Ele não precisa dessa migalha. Quando nós entregarmos, que possamos entregar tudo a Ele. Entendendo que é para entregar tudo. Sabe o que é entregar tudo? A esse Jesus que é merecedor. E muitas das vezes, com as nossas questões, sim, e não entendemos que é ferida emocional, sim, ferida espiritual, quando a gente começa a querer fazer pirracinha com Deus, e dizer que não vou fazer, não quero, não oro, não leio, não dizimo, não oferto. Meus irmãos, essa mulher entregou tudo, o melhor que ela tinha, o mais caro. Foi questionada, mas ela entregou tudo. Lenilson, eu estou tantos anos na igreja, eu sou batizado, eu sou líder, eu tenho título, mas se não está entregando tudo a Deus, precisamos rever os nossos conceitos. Se estamos doentes ou não, espiritualmente falando. Ele é o bálsamo que cura todas as dores. Ele é o bálsamo que cura todas as dores. Curadores físicas, curadores espirituais, curadores emocionais, Ele cura. Mas precisamos estar diante desse Jesus, entendendo que, a despeito de qualquer coisa que venha acontecer nas nossas vidas, nós estaremos entregando tudo a Ele, porque Ele não precisa de migalhas. Ele não precisa, Ele continua, se eu entregar, se eu fizer, no seu alto e sublime trono. Ele é soberano, Ele é Deus.
Nada vai mudar sobre o que ele é. Mas nós, como filhos de Deus, que recebemos essa cura espiritual, a gente entende que o nosso compromisso é com ele. Jeremias pregou 40 anos. Porque ele tinha compromisso com quem? Ele não olhou para aqueles que não estavam obedecendo. Ali ele estava tendo obediência a esse Deus. Senhor, chorando, sofrendo, mas eu vou continuar pregando, é o seu mandamento, eu vou permanecer obediente ao que o Senhor tem falado. Porque todas as vezes que o seu compromisso for com a terra, com certeza, você vai desistir, você vai desanimar, você vai largar tudo. Mas todas as vezes que o nosso compromisso for com Deus, por mais que a gente chore, por mais que a gente sofra, por mais que a gente pise em espinhos, nós vamos continuar adorando esse Jesus que é maravilhoso. Ele cura as enfermidades da alma. Mas estamos vivendo um tempo em que nós só estamos confiando nesse bálsamo que eu acabei de falar no início de tudo. Só no bálsamo que pode curar o tópico. Só nesse bálsamo. E gastamos rios de dinheiros para solucionar nosso problema. Então, como é que faz, Lenilson? Eu paro de gastar o dinheiro? Não é nada disso. É continuar comprando os remédios, entendendo, entregando a Deus que aqueles remédios possam fazer efeito que você não possa se tornar totalmente dependente só dele. Mas, dos remédios, é claro, mas de Jesus. Então é importante, irmãos, que a gente entenda o nosso nível de entrega. Estamos hoje no dia 20 de janeiro. Qual é a meta que você lançou espiritualmente para o ano de 2024? Qual foi a meta? Continuar na mesmice, espiritualmente falando? Continuar olhando para os homens? Continuar parado? Precisa andar. Porque se andar, vai ver as correntes batendo. E Jesus vai quebrar todas elas em nome de Jesus. Se continuar parado, não ouve o barulho das correntes. Não ouve. Que correntes são essas, Jesus? Correntes que têm nos aprisionado e a gente não tem observado. E a nossa vida não anda. E a gente não tem prazer desse Jesus. E a gente não tem prazer de orar mais. E a nossa vida espiritual vai sendo levada de qualquer maneira, superficialmente. Enquanto ouvir a gente escutar aquela palavra, não tem nada a ver no Evangelho, isso não tem nada a ver, nós vamos perecer. A Europa foi o berço da reforma. Hoje, muitas igrejas são o quê? Teatro, boate, bar, museu. Tem nada a ver. Eu estou bem. Precisamos reconhecer, sermos honestos com Deus e dizer, Senhor, há feridas em mim, sim, que precisam ser tratadas. Não importa o tempo que eu estou, não estou dizendo que a gente vai viver feridos, não é nada disso, mas se há ferida, eu preciso entender. Porque se eu não estou andando, há ferida. Se eu não estou louvando esse Deus, não entendendo que quando o ministério vem para cá, louvar ao Senhor, eles não vêm se apresentar. Há um propósito, há um ensaio, há uma oração, há um culto a ser realizado ao Senhor. O culto não é para o ministério, o culto não é para a igreja, o culto é para o Senhor. E como tem sido o seu culto? Culto de Caim ou o culto de Abel? Como tem sido o seu culto? Como você tem chegado aqui na casa de Deus? Como você tem levado a sua história com Deus, com Cristo, com Jesus? Qual o nível de entrega? Até quando?
Vamos ficar amarrados às nossas vidas? É maravilhoso quando a gente entende que tem momentos, sim, nas nossas vidas, como eu falei, não é todo momento, que o crente não vai ficar todo momento ferido, mas tem momentos em que a gente vai entrar no nosso quarto, dobrar o nosso joelho, falar com Jesus, chorar na presença dele, colocar tudo aquilo que nos fere, que nos maltrata. Que feridas são essas, decepções que passamos pela vida? Muitas das vezes, traições, perseguições, o não que a vida vai nos dando, isso vai nos amargurando, sim. E nós vamos transferindo essa responsabilidade, às vezes meio que inconsciente, para Deus. E alguns, muitas das vezes, se revoltam com Deus, se afastando de Deus. Ou até quer matar Deus, né? Mas não pode. Quer matar Deus. Porque quando Caim mata Abel, ele não queria matar Abel. Ele queria matar Deus. Mas quem vai matar Deus? Quem tem a ousadia de matar Deus? Não é isso? Porque ele não aceitou o que Deus fez. Porque dói a gente receber o não de Deus. Dói a gente ser corrigido por Deus. Não dói? Dói de falar, não, não vai ser. E a reação dele foi essa, de revolta contra o irmão. Então, eu não posso matar Deus, eu mato meu irmão. É lógico. Entende? Abel entregou o seu melhor. A oferta, ela é sempre do coração. Não é quantidade, não é valores. É o que Deus propôs no seu coração. Aí você entrega. Sua oferta de comprometimento na casa do Senhor. Sua oferta dos seus dízimos, suas ofertas, sim. Sua oferta de comunhão. Sempre será melhor. Qual o nível de entrega a esse bálsamo que pode curar todas as nossas dores? Qual é o nível de entrega? O bálsamo que pode curar todas as dores, ele também era desejado por todas as nações. Como está escrito lá em Ageu, né? 2, 6, 7. Ele era desejado por todas as nações. O bálsamo também, de Gileade falando, era também desejado por todas as nações, onde caravanas iam buscar esse bálsamo. Na maioria das vezes, reis, rainhas que gostavam desse bálsamo, as mulheres egípcias, também o bálsamo servia para os cosméticos, era um bom perfume. Então, eles iam buscar lá, como o bálsamo de Gileade vai falar lá, já começa lá em Gênesis, né, quando aquela caravana que comprou, os ismaelitas comprou José, estava vindo de Gileade, lá logo no início de Gênesis vai estar dizendo, vindo de Gileade, essas caravanas, porque esse era um produto caro, raro e que tinha vários efeitos na vida do ser humano. Ele é desejado, sim, por todas as nações. Jesus é o desejado de todas as nações. Ele é o verdadeiro bálsamo e precisamos desejar, sim, esse verdadeiro bálsamo nas nossas vidas. Desejar Jesus aonde? Na minha casa, na minha faculdade, no meu trabalho, na minha rua. Eu preciso desejar, o desejado de todas as nações. Porque se eu desejá-lo, a cura vai acontecer quando ela for precisa acontecer na minha casa. No meu interior. Se nós soubéssemos mesmo quem é Deus verdadeiramente, a gente nem teria medo, a gente teria respeito. Porque o medo, a gente perde, o respeito não. Respeitar esse Deus, entender para que nós fomos chamados, todos que aqui se fazem presente. Que nesta manhã nós possamos entender que se há, sim, feridas em nós, que pode acontecer, somos seres humanos, estamos inerentes a isso, sim. Que possamos, em nome de Jesus, jogar por terra isso. E se há ressentimento, se há não perdão, que possamos, porque isso atrapalha. E isso é doença espiritual.
E estamos carregando como mimo, como se fosse coisa normal. Isso é doença espiritual. Que só quem pode curar é quem? Jesus. Vocês responderam. Com a ação do seu Santo Espírito. Sozinho a gente não consegue. E dizer para esse Jesus, Senhor, assim em mim feridas que me incomodam, que me atrapalham, que me paralisam, que faz com que eu não ande, que faz que comprometa assim aquilo que o Senhor propôs para mim. Mas eu quero, nesta manhã, que esse bálsamo possa curar. Não negocie isso não, irmão. Não é porque eu estou falando, não. É a palavra de Deus. Não negocie ser cristão ferido, amargurado, pesado. Cristão que não sorri. Cristão que não perdoa. A gente está indo contra o que a palavra de Deus diz. Einstein vai dizer, Albert Einstein vai dizer que a mente que se abre a uma nova ideia não será mais a mesma mente. Então vamos aplicar aqui. Se a nossa mente abrir para isso aqui, não vai ser mais a mesma. Não vai ser mais a mesma. Que possamos, em nome de Jesus, abrir as nossas mentes para esse Jesus, esse que é o verdadeiro bálsamo, esse que pode curar e que se faz presente, esse que pagou um alto preço e curar as nossas feridas, as nossas dores, as nossas enfermidades que tem nos travado, que tem nos impedido de caminhar na presença desse Jesus. Estamos nos enganando se a gente não apresentar para Ele, somente para Ele, as nossas feridas espirituais. É em vão pegar a Bíblia, vir para a igreja, levantar a mão, abaixar, porque Ele não vai receber o nosso culto. Lembra que eu fui lá dos 2 cultos? Caim e Abel. Qual tem sido o seu culto? Porque quando a gente vem amargurado, quando a gente vem ressentido, o nosso foco, até aqui na igreja, vai ser esse. A gente cria uma barreira. Aonde é essa barreira agora, Lenilson? Aqui. Na mente. Então, quando o Ministério do Louvor estiver louvando, eu vou prestar atenção nos movimentos do Renato. Se ele subiu, se ele desceu, se ali o som não funcionou, se aqui não. Mas quando a minha mente está voltada para o louvor, eu vou prestar atenção na letra do hino, o que Deus quer falar comigo através desse louvor. E o resto será detalhes, porque eu entendi o que Deus quis falar comigo neste culto, nesta manhã. Amém? Porque atrapalha. E por isso que a gente vai para casa, talvez não tenha vontade de voltar. Não é isso? O desejado de todas as nações tem que estar no nosso coração. Ele é o desejado de todas as nações. João Calvino vai dizer que ele é o suficiente. Ele tem sido o suficiente na sua vida? Ele tem realmente sido suficiente na sua vida? Será que ele tem sido na minha vida? Aquele que é suficiente para curar todas as feridas da nossa alma. Agora, a gente também pode escolher, dentro do processo da vida, depois de toda essa mensagem, depois de tudo aquilo que Deus ministrou ao meu coração, que primeiro Ele trata o coração de quem está estudando, que a gente se envolve, né, com esse Deus, Ele fala conosco sim, não é isso? Eu posso escolher fazer a manutenção daquilo que eu penso e daquilo que eu acho, ou eu obedecer a palavra de Deus. Israel, todas as vezes que desobedecia, o que acontecia? Perecia. Sofria. Então, a escolha. A vida é uma escolha assim. Eu posso sair daqui rejeitando, que a gente rejeita, tá? A gente rejeita a palavra de Deus. Ou eu aplicar para a minha vida. E não é porque eu estou pregando, não, porque eu estou pregando para mim também. Primeiro, bate aqui. Deus ministra o nosso coração. Então, posso escolher continuar na vida que eu estou, sem pedir de Deus se há ferida. Não estou dizendo que todos têm ferida, mas se há ferida em mim, que está atrapalhando a minha caminhada,
eu, em nome de Jesus, entregar no altar de Deus, para eu parar de ferir em quem não me sangrou. Entendeu? Porque quem está ferido fere o outro. Quem está machucado, machuca o outro. Você está entendendo? Quantas pessoas você tem machucado lá na sua casa, no seu trabalho? Qual o seu testemunho? Qual o meu testemunho? De uma vida com esse Jesus que liberta assim e que é o bálsamo. Ele é o verdadeiro bálsamo. Como tem sido? É isso. É só fazer uma análise da própria vida que você vai entender o que Deus quer tratar hoje aos corações que aqui se fazem presentes. Nos nossos corações. É fazer uma reflexão de uma vida com Deus. Se pode continuar assim, se pode, já disse. Responsabilidade sua e minha. Deus vai continuar o mesmo. Ou se você quer experimentar de um verdadeiro Deus que traz refrigério, alegria, paz. Mesmo a gente passando por tantas lutas, mesmo a gente estando doente fisicamente, mas a gente vai sentir essa paz. Então é uma escolha. É uma escolha minha, é uma escolha sua nessa manhã. De ser curado por esse Jesus. Porque com o corre-corre da vida, com a sociedade pós-moderna, só parece, que isso aqui perdeu efeito. Que isso aqui perdeu poder. A palavra de Deus não perdeu poder. A mídia quer te mostrar que sim, mas não. Ele existe. Essa palavra que cura, salva, liberta e muda comportamentos. Mas aí precisamos também entender o que nós temos nos alimentado. Quem a gente tem alimentado? É uma vida de devocional com Deus? Ou lugares que nós estamos indo? Música que nós estamos escolhendo? Coisas que nós estamos fazendo? Qual lugar? Jesus é o suficiente, irmãos. Todas as vezes, a gente precisa entender que a gente precisa olhar para o céu, sempre, e buscar as coisas do céu, porque a gente está buscando as coisas da terra. Todas as vezes que se Deus leva um irmão nosso, eu falo para mim, Senhor, eu posso ser o próximo. Entenderam? Como eu estarei? Porque a morte é para isso. É para a gente refletir. Porque quem foi, glorifica. Porque está no céu. Está bem. E a gente que está aqui? Mas eu sou salvo, Linus. Está garantida a minha salvação, a Bíblia. Eu sei disso. Agora eu quero saber como é que eu, como salvo, estarei quando ele me chamar. Essa é a questão. Essa é a administração. Esse é o gerenciamento. Não é quer dizer que não vamos ser, a minha preocupação se eu serei salvo ou não, nada disso. A reflexão que nós devemos fazer todas as vezes que Jesus leva alguém. É porque está na glória, está louvando com ele. E nós, como crentes em Cristo Jesus, estamos aqui, nós estamos esquecendo disso. Passagem. É só com um objetivo. E conversando com uma irmã essa semana, para nós encerrarmos, ela falou, eu não sei porque a gente se fadiga tanto pelas questões aqui da terra, né? Porque quando a gente vai, a casa fica, o carro fica, o dente de ouro, se tiver, fica, o relógio fica, a conta bancária fica e tudo fica. Não somos cidadãos aqui dessa terra. Então, o que acontece com tudo isso que a gente conquista? Deus nos empresta para que a gente desfrute o tempo que a gente está aqui. A gente tem que desfrutar bem, né? Mas ele só nos empresta. Para entender o que a gente tem não é nosso, porque a gente não leva essa bagagem, essa mochila cara para o céu, esse relógio caro, esse tênis caro, nada disso. Se levar, está sujeito quando você morreu, o coveiro ir lá, analisar e depois abrir e pegar. O que acontece, vocês sabem disso, né? Quem não sabe disso, né? Se levar um relógio de ouro, pode ir lá depois ver se vai estar. Não vai estar, não. Não vai estar. Não vai. Alguém pegou. É isso. Nem o coveiro deixa você ir, não deixa. Ele vai pegar.
para que a gente entenda que o nosso coração tem que estar no céu. Claro, vivendo aqui na terra, trabalhando, estudando, conquistando o tempo que Deus tem para nós aqui na terra, mas não ficar fixado aqui com o coração aqui nessa terra, porque eu, como falei, eu não sei qual vai ser a minha hora. Você não sabe qual vai ser a sua hora. Então, que possamos, em nome de Jesus, essa manhã, pedir a Ele que venha nos curar de feridas que a vida nos apresentou. Venha nos curar de situações que têm impedido, sim, a gente de sermos cristãos felizes na presença do Senhor, do contentamento que Paulo fala, é sobre isso. É a despeito de eu ter ou não ter, eu estou contente porque eu tenho o quê? A salvação. Porque o céu que é o nosso lugar. Agora, se você também nessa manhã escolher continuar travado, paralisado, desobedecendo, frutos serão colhidos disso, porque sementes são lançadas. E a conta do cartão da fatura chega. E ela chega pesado para nós. Então vamos, em nome de Jesus, pedir nesta manhã, Senhor, há um bálsamo. Há um bálsamo. O Senhor é o bálsamo. O Senhor é o bálsamo que cura. Jesus é o bálsamo que cura. E vamos ficar de pé, juntamente com o Ministério de Louvor. Nós vamos declarar para Ele que é um bálsamo de Gileade, que Ele cura todas as nossas feridas. Ele cura. Bastamos que creiamos em nome de Jesus.